Fala, querido, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Agora são exatamente 6h47 da noite, por isso que eu já comecei com boa noite. E quero que você comece também já dando aquele like, dá aquela curtida aí para poder ajudar o canal a alavancar, para o YouTube poder entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, importante, e indicar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Assim a gente vai conseguir agregar essa mensagem, valor, tá? Para outras pessoas poderem buscar, né, um aprendizado, um discernimento, uma mensagem, enfim, que nós possamos ser luz para quem está no meio da escuridão, quem precisa ser guiado, né? Que Deus faça isso conosco, nos faça luz. Hoje eu quero falar o seguinte, eu quero falar com vocês sobre inteligência emocional. Inteligência emocional. Eu estava aqui no meio dos meus estudos, me perguntando o que eu iria falar com vocês hoje. Eu gravei um vídeo ontem, mas eu decidi não postar. Mas eu quero fazer um outro vídeo hoje, né? Eu quero falar sobre exposição, né? Você viver sem se expor. Tem que ter inteligência emocional. E para isso, quero que você, se puder, abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 12. Amém? Diz mais ou menos o seguinte: estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que vendo a Jesus, prostou-se e com o rosto em terra suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero que seja limpo. E no mesmo instante, desapareceu a lepra. Ordenou-lhe então que a ninguém contasse isto, mas falou: vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Até aqui. Cara, o que eu quero falar contigo? Essa passagem é muito conhecida, né? Do leproso que foi curado por Jesus Cristo no meio da multidão. Mas tem todo um contexto aí, cultural, histórico e espiritual, para a gente dissecar aqui agora. Tá? Jesus, ele limpou, né, esse leproso, ele curou esse leproso, mas ele ordenou que ele não contasse nada a ninguém. Né? Então, assim, onde é que estaria de fato o testemunho do milagre se ninguém soubesse que ele era leproso? Se ninguém soubesse que ele foi curado? Né? Salvo somente... Cadê? Somente o sacerdote saberia, porque ele contaria ao sacerdote que ele estava limpo. Né? Mas assim, as pessoas não saberiam e não haveria testemunho. Mas Deus não faz nada por acaso. Porque nessa passagem ele está nos ensinando o seguinte: cara, só fala as coisas para quem realmente precisa saber. Não sai contando por aí, não sai contando teus planos, não sai contando os milagres que acontecem na tua vida, não sai contando as coisas boas que te acontecem. Tem coisas que Deus não precisa... Cara, tem coisas que Deus não precisa que ninguém veja que ele fez. Ele quer apenas que você creia. E bobo é você de estar contando isso para todo mundo. Tá entendendo? Você passou um perrengue, você orou a Deus, você pediu, você suplicou. E quando as coisas estão começando a acontecer, pô, cara, tu sai falando para todo mundo. E aí o que acontece? A maioria das vezes desmorona tudo. Teu castelo desmorona. Tem muito de olho grande, tem muita inveja, tem. E tem muita irresponsabilidade tua, boca grande. É isso que tu é, boca grande. Cara, vamos lá, vamos voltar pro texto, né? Porque o leproso, para começar, quem tem lepra, hoje em dia é muito difícil ver, né? Mas quem tem lepra fica cheio de ferida, fica cheio de machucado pelo corpo, na pele, né? Fede, apodre. E o leproso, ele tinha que chegar até Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus Cristo podia curá-lo. Mas como é que ele chegaria até Jesus Cristo se em volta de Jesus havia uma multidão?
né? Se ele fosse visto ali, ele poderia ser até apedrejado e morto. As pessoas faziam isso naquela época. Se ele se aproximasse de alguém. Então, o que ele fez? Ele se mostrou escondido. Ele cobriu o rosto, cobriu o corpo e foi chegando até Jesus. Ele se escondeu para que ninguém pudesse ver as suas feridas, para que ninguém visse as suas marcas, ninguém sentisse o seu cheiro. Só que, cara, as pessoas ali, elas sentiam o cheiro. Tá entendendo? O que ele queria fazer é que ninguém ali no meio soubesse que ele tinha lepra. Jesus sabia. Os apóstolos sabiam. Né? Quem conta essa história é o apóstolo Lucas. E a história nos conta também que Lucas ele era tido como um médico na época. Né? Ele sabia a ciência medicinal. Então ele era o médico do grupo. Tá? Então por isso que Lucas vai narrar essa história com fatos bem detalhados. E quem tinha lepra naquela época, a pessoa tinha que chegar perto das outras gritando, né? Para que todos soubessem que ele tinha lepra, que ele era leproso, né? Que tinha um leproso presente no meio deles. O contágio ele era muito absurdo. E o único que podia curar, de fato, estava sempre rodeado de muita multidão. Então como é que o cara... o que o cara pensava? Cara, como é que eu vou chegar até ele se eu não posso estar perto das pessoas? Se eu chegar até ele, será que ele vai me receber? Pô, eu tenho lepra. Tô cheio de ferida, cara, eu tô fedendo a podre. E, cara, partindo do princípio, para você ser curado, cara, tu tem que vencer a multidão. Tu tem que avançar. Você tem que ter ousadia de passar a multidão, tá? Mas tem gente, cara, que nunca vai ser curado porque tem medo da multidão que está na tua frente. Tem medo do julgamento. Tem medo da reação das pessoas, né? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? É medo de julgamento, é medo de ser julgado. Um dia, cara, você vai ter que ter inteligência emocional, assim como o leproso teve. Pensar friamente, calcular os teus passos, tá entendendo? Você pode até se disfarçar para chegar perto de Deus. Só que algumas pessoas morrem disfarçadas porque elas não se mostram verdadeiramente para Deus. Elas não rasgam o seu coração, elas não se abrem por completo para Deus. E Deus conhece todo mundo, cara. Deus conhece a mim, Deus conhece você. Conhece as tuas fraquezas. Conhece onde você vai cair. Deus conhece. Tem gente que é curado. Nesse processo, tem gente que é curado. Tem gente que avança, ultrapassa a multidão, chega perto de Jesus, toca nas suas vestes, recebe a cura. Só que depois da cura, muitas vezes, cara, nós matamos essa pessoa. Nós matamos porque muitos de nós não acreditam numa redenção, numa restauração, num novo de Deus, né? Cara, por que eu falo que tem coisas que nunca devem ser contadas para as pessoas? Porque muitas das pessoas que convivem no nosso meio, que vivem no teu dia a dia, cara, muitas das pessoas não acreditam nessa restauração. Né? Eu aposto com você aí que você já ouviu essa frase. Igreja evangélica é lugar de ex. Ex-prostituta, ex-homossexual, ex-traficante, ex-assassino. Não já ouviu? Eu já cansei de ouvir também. E, cara, graças a Deus, que bom, que bom. Que bom que existem pessoas que praticavam atos totalmente avessos à vontade de Deus, totalmente avessos aos mandamentos de Deus, mas se arrependeram, né? Restauraram suas vidas, né? E fazem diferente hoje. Eu não estou falando que todos são assim, porque existe muito lobo em pele de cordeiro. Mas existem muitas pessoas que realmente se arrependeram do seu passado e vivem uma nova vida.
Só que com certeza, talvez se você souber do passado de alguém, você já não vai olhar mais com os mesmos olhos. Você vai duvidar da integridade dessa pessoa. Então, por isso, é que muitas coisas não devem ser contadas. Eu volto lá para o início da nossa conversa. Tem coisas que Deus não precisa que ninguém veja, cara. Apenas creia você que recebeu a cura, recebeu a transformação, que você é nova criatura. Você não precisa falar para ninguém do teu passado, a não ser que você queira falar. Aí já é contigo. Mas, cara, tu não é obrigado a falar para ninguém do teu passado. Tá entendendo? Por quê? Porque tem pessoas que julgam. E determinados julgamentos, cara, podem te matar. Esse é o problema. Essa é a exortação que eu estou fazendo aqui agora. Tá entendendo? Então, assim, imagina a cena. O leproso chegando com a mão na boca, né? Com o rosto escondido, todo coberto. E aquele cheiro horrível ali por perto das pessoas. E as pessoas, pô, começam a olhar para ele. Pô, cara, olha só. Ele tá fedendo, hein? Eu acho que ele tem lepra. Eu acho que ele tem lepra. Só que aí do nada Jesus toca o leproso. Fala com o leproso, face a face. As pessoas começam a excluir certas hipóteses, né? Cara, ele queria ser limpo. Mas as pessoas se perguntam, mas calma aí, limpo de quê? Como assim ser limpo? E Jesus já tinha curado ele. Jesus já tinha excluído as hipóteses que as pessoas estavam pensando. O cara já não era mais leproso. Aquilo que o afligia já não existia mais dentro dele. Que ele já tinha recebido a cura. Então, quando você toca um doente, né, e ele sofra de alguma doença contagiosa, você vai ficar doente também. Óbvio. Só que quando Jesus toca nas pessoas doentes, cara, elas ficam curadas. Não é ele que adoece, tá entendendo? Ele cura as pessoas. E Jesus, no texto, ele mostra que ele não deu ibope para a sujeira, né, do leproso. Ele não quis saber do que ele queria ser limpo, ele não perguntou nada. Ele apenas disse que queria que ele fosse limpo. E Jesus falou, ser limpo. Apenas o instruiu para que não contasse para ninguém. Porque nem todo mundo acreditaria na cura dele. E é exatamente o que eu estou falando para você. Você não precisa falar da tua vida para ninguém. Você não precisa contar dos teus problemas para ninguém. Porque nem todo mundo vai acreditar que você pode mudar. Nem todo mundo vai acreditar que o que você fazia, você já não faz mais. Nem todo mundo vai acreditar na tua integridade. Porque as pessoas, elas duvidam umas das outras. Né? Cara, não sinta medo. Não se sinta covarde. Deus curou a lepra desse homem. Né? A Bíblia vai nos dizer que ele curou a lepra desse homem. Deus curou a minha lepra espiritual. Deus cura a tua lepra espiritual. Tá? E, cara, isso é todo dia. Isso é todo dia. Deus vai liberando a cura todo dia. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus bondoso. Tá entendendo? Cara, tenha fé nisso. Peça a Deus inteligência emocional para você lidar com essas pessoas que te julgam, com essas pessoas que falam demais, né? Cara, Deus está aqui presente, agora. Deus está aí do teu lado. Então, peça para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai falar baixinho no teu ouvido. Eu quero que tu seja limpo. E você vai ser limpo, você vai estar limpo. Eu junto a minha fé com a tua fé. Eu quero ser canal de bênção agora para você. Acredita nessas palavras que eu estou falando. Porque essas palavras eu profetizo que vêm direto do céu. Cara, entre em sintonia com Deus. Peça inteligência emocional. Cara, não tenha medo de ser julgado.
Não tenha medo de ser comparado. O mais importante é que você peça para o nosso Pai todos os dias para te limpar. Porque nós vamos pecar todos os dias da nossa vida. Infelizmente, nós somos feitos de carne. Nós temos desejos, nós temos pensamentos, nós temos olhos, nós temos boca. E muitas das vezes, cara, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Por isso que eu sempre falo, quando eu toco nesse assunto, tenha muito cuidado para onde você mira os teus olhos, aonde você está gastando o teu tempo. Porque quando você observa algo, a tua mente processa. Quando a tua mente processa, cara, automaticamente gera um sentimento. E o teu sentimento gerarão palavras e atitudes. Pegou isso? Cara, se você tiver sujo aqui, fatalmente você vai estar sujo aqui. E palavras e atitudes sujas é o que sairão de você. Só que Deus não nos criou para que sejamos assim. Deus nos criou para que sejamos frutos da tua benignidade. E que nós possamos dar frutos. Né? Jesus falou que ele é a videira. E que os ramos que estivessem nele dariam frutos. Cara, eu profetizo que eu sou, você é. O mais importante é isso. É essa sintonia com Deus. É esse cuidado. Peça para Deus te limpar. Assim como nossos pais, quando éramos pequenos, né, faziam conosco, dava aquele banho quentinho na banheira, quando a gente é neném, né? Nos limpam, cuidam da gente, botam aquela roupinha quentinha, aconchegante, nos agasalham e nos enchem de beijo de amor. É isso, cara, que Deus quer fazer contigo hoje. Apenas tenha fé. Apenas tenha fé. E, mais uma vez, nem tudo, escuta bem, nem tudo que Deus faz na tua vida é para você sair falando. Amém? A mensagem é essa. Fica com Deus e uma boa colheita.